eu vou te mostrar os resultados de empresários que tenham empregados que entraram na justiça, reclamando, sabe do quê? De acúmulo de função. Vamos ver como é que eles se saíram? Então eram 10 pessoas, 4 já não estão mais conosco, e 2 eram do atendimento e 2 eram da produção, eram pizzaiolo. Então, para vocês verem, a mudança foi muito grande, porque eu troquei todas as pessoas do atendimento e troquei todas as pessoas da cozinha. Resumindo, na audiência, estávamos lá, ele levou uma testemunha, que também foi demitido por justa causa, e eu levei 2 testemunhas da empresa. E aí a juíza perguntou se tinha algum acordo nosso. Primeiro, nós que oferecemos, né, R$ 1.500, e aí eles falaram que não, tal, e a juíza, olha, eu acho que 4.000 tá bom, tal, mas eles não queriam os 4.000 dela. Eles não aceitaram a sugestão dele. E aí deixou instruir. Ele foi demitido porque ele foi convocado para trabalhar no dia 25 de dezembro, que foi Natal, e ele não compareceu. E normalmente ele folga às segundas-feiras. E o dia 25 do último Natal foi segunda-feira. Então ele falou, eu vou faltar, e ele não vai ter o que fazer, porque é minha folga e acabou o problema. E aí só que eu tinha convocado todo mundo já há muito tempo, né? E ele não compareceu. Eu falei, pô, fulano, por que você não veio, né? Ele falou, eu não vim porque era minha folga, tal, e eu não estava me sentindo muito bem. Ele mandou um WhatsApp dizendo que não estava bem. Lógico, eu já printei, salvei na nuvem, deixei, foi junto dos autos. Ele falou que não estava muito bem e tal, beleza. Só que depois, na ação de reclamação dele, ele falou que nunca tinha sido divertido, nunca tinha, que era uma injustiça ser mandado embora por justa causa, enfim, aquelas coisas que advogado de porta de cadeia faz, né? E, e aí, quando ele foi interrogado, ele falou, não, eu realmente fui escalado e não vim. Ah, mas você tinha outras faltas? Tinha. Mas você recebeu advertência? Sim. Recebeu suspensão? Sim. Quantas suspensões? Ah, foi umas 3, porque você vai aumentando a quantidade de suspensão, né? Então, a suspensão de 1 dia, de 3 e de 5, né? Fora as advertências verbais, advertências por escrito. E aí ele foi confessando tudo. Quando eu voltei para a sala, a juíza perguntou para o meu advogado, você vai ouvir as testemunhas? Ele falou, não, não preciso mais. Aí eu já falei, pô, por que não? Aí eu já falei, pô, ele confessou tudo, né? E aí a juíza chegou pro advogado do reclamante, falou, o senhor tem certeza que o senhor não quer aceitar o acordo? Porque eu vou julgar. Aí ele falou assim, não, é muito baixo, tal, 4.000 é muito baixo. Aí o meu advogado falou, mas doutor, depois que o seu cliente confessou, eu quero baixar. Eu não vou pagar nem 1.500, eu ofereço 500. E aí ele falou, não, não, é absurdo, tal. A gente deixou instruir. E aí saiu a sentença, que foi uma sentença muito bem. O que ela fundamentou foi exatamente a aula da Carmen ao reverso. Mas conta para eles, quanto é que você pagou? Conta. Nada, nada. Isso que você tinha oferecido 1.500, depois ofereceu 500 e os caras não quiseram, né? Não quiseram, Carmen. Eu já vi muito resultado, Carmen, muito. Nossa, aquele caso daquele funcionário que me deu justa causa. O que me salvou? As advertências que eu dei a ele. Na primeira audiência, já foi feito o acordo. E o melhor de tudo, ele só recebeu o que ele tinha de direito, nem um centavo a mais. O advogado mostrou para o advogado dele que tudo tinha fundamento, todas as minhas advertências tinham fundamento, porque eu fiz uma descrição de cargo para ele. Eu não podia mexer no contrato, né, dele, mas eu fiz uma descrição de cargo que ele assinou. E aquele formulário que a pessoa faz a descrição de cargo, ele tinha feito a próprio punho. E eu mostrei para o advogado com a letrinha dele, o que ele fazia dentro da empresa. Ele mesmo assumiu o que ele fazia. E o que essa pessoa pediu na justiça? Foi 15 mil e tanto, 15.600, entendeu? Mas referente a quê? O que ela estava alegando? Dano moral, desvio de função. Aí você não perdeu os 15 mil que ela pediu, você não Não, pagou. não. Foi R$ 1.000, né? Foi R$ 1.000. E quais foram os documentos que te protegeu de pagar esses 15 mil reais? Descrição de cargo, gente. Pessoal, anotem, anotem. Descrição de cargo. Foram 3 pedindo indenização de 100 mil. Nossa. Pensão vitalícia, indenização, assim, valores elevados. A gente teve 5 processos, ações trabalhistas até hoje, né? E 4 a gente ganhou e uma desistiu. A nossa assessoria comentou, se toda empresa se organizar dessa forma, fica fácil defender, porque está documentado, né? Eu venci a ação trabalhista, qual foi a reivindicação? Ela foi tentar o famoso danos morais. E aí, da primeira instância, eu venci, ela recorreu, e agora eu venci novamente. Ela disse que não recebeu EPI. Logo, eu já comecei a preencher o documento com as EPIs, conforme eu ia entregando, ela foi assinando. Aí ela bateu até o fim que ela não recebeu EPI.
Aí eu mostrei lá, o meu advogado mostrou a carta de advertência, então ela aceitou que eu fornecia o material e cuidava para que o funcionário usasse. Mas no fim a juíza foi bem consciente e ela, no final, ela escreveu que quem dera mais empresas do Brasil fossem iguais a essa. Ela, no fim, ela elogiou Santa Carmen e ela falou que imoral é o processo que ela estava movendo contra a empresa. Entenda que as descrições das atividades feitas da forma correta não só deixam claro o que cada empregado deve fazer, como fazer e quando fazer, mas também é um poderoso documento a seu favor em caso de uma reclamação trabalhista. Este documento, ele te traz segurança